Glória a Deus, meu Salvador. Glória, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, meu Salvador. Glória, glória, aleluia. Glória, glória e aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, que é santo, que é digno de honra e de glória e de louvor. Louvado seja o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em nome de Jesus. Boa tarde, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa noite, uma boa manhã, uma boa madrugada para cada irmã que ouvir este vídeo. E só Deus sabe quem vai ouvir este vídeo, que eu não sei, mas o meu Senhor, que sabe de todas as coisas, sabe quem vai ouvir, quem vai precisar ouvir este vídeo. Desejo tudo de bom, toda sorte de bênção. Hoje é sábado, final de semana abençoado, recheado de bênção, de paz, na presença do nosso Deus. Amém, minhas amadas irmãs. Que Deus abençoe cada um de vocês, que o sonho de vocês venha ser realizado de acordo com a vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Antes de tudo, eu peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, deem um joinha, para que o YouTube veja, minhas amadas irmãs, que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis que é do nosso Deus. Amém? Eu estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Zacarias 8, a partir do verso 7, que diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e trazê-lo e habitarão no meio de Jerusalém, e serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esforça-se as mãos de todos vós que neste dia ouviste esta palavra da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A palavra de Deus aqui no livro de Zacarias, minhas amadas irmãs, no 8, a partir do verso 7, está falando que Deus está comigo e com você. Que esforça as mãos, aleluia, porque Ele está comigo e está com você. Louvado seja Deus. Ele vai nos trazer da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Louvado seja Deus. E Ele é o meu Deus, o meu Salvador, e Ele é o seu Salvador, o meu Redentor e o seu Salvador. Porque é assim que Deus quer que eu e você, aleluia, esteja sempre na presença dEle, esperando por Ele, aleluia, para que a obra dEle venha a ser feita na minha e na tua vida. Louvado seja Deus. E diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Então Ele nos salva. Ele o quê? Ele nos liberta. Louvado seja Deus. Ele nos dá aquilo que eu e você precisamos. Só tem um que pode fazer. Se chama Jesus Cristo, minhas amadas irmãs. É Ele que é o poder. Ele é a honra, Ele é a glória, Ele é santo, Ele é digno de honra, de glória, de louvor, de toda exaltação. Então, o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente. E trazê-lo e habitarão no meio de Jerusalém. Aleluia. Que coisa linda, que coisa linda, que coisa maravilhosa se chama quem? Jesus Cristo. Aquele que era, que é e que sempre vai ser na minha e na tua vida. Quando nós obedecemos obediente a Deus, nós temos que lutar para quê? Para que sejamos seres obedientes ao Senhor Jesus Cristo. A santa palavra, porque a palavra dele, minhas amadas irmãs, ela é santa. A palavra de Deus, ela é viva, aleluia. Ela nos dá alegria no nosso coração, porque somente Ele é poderoso na minha e na tua vida. Louvado seja Deus. E continua aqui falando, aleluia. E Ele habitarão no meio de Jerusalém, e serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Em verdade
em justiça, Ele é o nosso Deus, porque Ele é um Deus justo. Ele é um Deus, minhas amadas irmãs, que tudo que faz é com o amor. Ele quer salvar, Ele quer libertar, Ele quer curar, aleluia. Porque Deus é um Deus justo. Ele sabe quem é dele, sabe quem não é, e sabe quem procura obedecer a Ele e quem não obedece a Ele. Em nome de Jesus. Aleluia. Em verdade e em justiça. Assim disse o Senhor dos Exércitos: esforça-se as mãos de todos vós, que neste dia ouviste esta palavra da boca dos profetas. Então, quando tem um profeta de Deus, um servo do Senhor Jesus Cristo, que fala algo da parte de Deus, ali vai acontecer na tua vida. Porque foi um profeta de Deus, Deus usou aquela boca, aleluia, para falar algo da parte dele, da tua vida. Porque se ele falou, está falado. Se ele disse, está dito. Ninguém anula aquilo que Deus tem para você. Ninguém anula. Porque Deus, ele é soberano. Ele está bem acima do bem, acima do mal e acima de tudo. Louvado seja Deus. Aleluia. Porque Deus, ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E continua aqui falando. Ouviste esta palavra da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor. Então, a casa do Senhor o quê? Aleluia, louvado seja Deus. Ali está todo mundo ali se congregando, em união, em concordância com a palavra do Senhor. Procurando, minhas amadas irmãs, ser obediente a Deus. Se arrepender dos pecados. Aquele que está afastado dos caminhos, voltar para os caminhos do Senhor. Para quê? Para que eu e você viemos fazer aquilo que agrada a Deus. A gente não está aqui para agradar a nós mesmos, mas para agradar aquele o Todo-Poderoso que é Deus, que é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque antes deste dia, aleluia, porque antes deste dia não houve lugar, aluguel de homem, nem aluguel de animais, nem havia paz para o que entrava, nem para o que saía. Então, antes disso acontecer, ninguém tinha paz, ninguém tinha sossego. Mas quando Deus chega na vida de um ser humano, de uma vida, aquela paz, aquela tranquilidade chega na nossa vida. Aleluia, porque só Deus tem poder para nos dar a verdadeira paz, a verdadeira alegria. Como ele falou, antes destes dias não haveria paz, não haveria, louvado seja Deus, alegria. Por quê? Porque Deus não estava, mas quando ele chega, tudo se faz precioso na nossa vida, minhas amadas irmãs. Porque Deus, ele é Deus. Aleluia. Antes deste dia, não houve aluguel de homem, nem aluguel de animais. Nem havia paz para que entrava, nem para o que saía. Não tinha, porque Deus não estava ali. Mas quando Deus ele entra numa vida, ele entra numa vida, ele faz aquilo que ele quer fazer. Então chega a paz, chega a alegria, chega cura, chega saúde, chega a prosperidade, chega tudo, a salvação, a libertação na vida de uma pessoa, quando o verdadeiro Jesus Cristo, o dono desta palavra, está sobre a sua vida, sobre a sua casa e sua família. Em nome de Jesus. Amém, minhas amadas irmãs? Que esta palavra fique no seu coração, que esta palavra fique na sua vida. Bota ela em prática, leia a Bíblia. Se você está afastada dos caminhos do Senhor, volte para os caminhos do Senhor, para que a palavra do Senhor, aquilo que Deus tem na sua vida, as promessas venham a se cumprir. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que te cubra de bênção, de paz, de alegria, de força e de alegria. Tenha um final de semana recheado de bênção, de paz e de força, em nome de Jesus Cristo.